Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, a relação entre o black metal e ideologias relacionadas ao bigodinho é um tema complexo e controverso, com intersecções e conexões que tiveram e ainda têm muito impacto na cena da música pesada. Indivíduos que simpatizam com as lacunas dessa filosofia estão em todos os lugares, até mesmo quando a gente fala de metal. Isso não é uma exclusividade do black metal em si, sendo que vários nomes fora do black metal já se envolveram de algumas formas com polêmicas relacionadas a isso, como por exemplo o vocalista do Slaughter to Prevail, o Alex Terrible, que foi alvo de críticas e cancelamento por conta principalmente de simbologias escancaradas de algumas de suas tatuagens. É claro que vale salientar agora no começo que existe muita argumentação em relação ao objetivo de chocar do estilo, usando determinadas linguagens e simbologias em questão, só que em alguns casos é preciso muita má vontade para se fazer isso. Antes da gente continuar com o vídeo, já vai deixando o seu like aí para apoiar meu corre aqui no YouTube, se inscreve se ainda não é inscrito e vamos que vamos! O poder cultural e imagético em relações de cor e etnia tem diversos marcos históricos, que foram e são colunas do racismo e dominação social. Estes marcos ressoam de forma bastante abrangente, atingindo diferentes formas de comunicação, cultura, além das artes e seus veículos, assim como acontece com o black metal. O estilo ganhou mais força na década de 1990, também levando um caráter sociopolítico do metal ao extremo. Com raízes mais fortes e conhecidas na Escandinávia, e em particular na Noruega, o gênero tinha tendência a se concentrar na mitologia viking e no odinismo, baseando-se numa identidade forjada à sua localização geográfica. Conforme aponta Richard Deer em White, de 1997, certas noções de energia e elevação espiritual junto a uma determinada disciplina, podem se considerar paralelas ao afastamento e frieza característicos do norte da Europa, combinados a noções de limpeza do ar, belezas naturais com cenários cheios de montanhas e a pureza da neve branca. Essas relações também têm raízes no Programa Nacional Socialista de filmes de propaganda das décadas de 1930 e 1940, que apontavam para um caráter sagrado do solo alemão, apresentado geralmente na forma de cenários pastorais e utópicos, com temáticas centradas em tradições germânicas e na ressurreição de um passado mítico. Walter Dahr, que foi ministro da Agricultura naquela época, traçou paralelos darwinistas entre animais e humanos, quando afirmou que nós reuniremos o melhor sangue, assim como agora estamos criando nosso cavalo de Hanover a partir dos poucos estoques de machos e fêmeas puros sangue restantes. Então veremos o mesmo tipo de criação na próxima geração do tipo puro de alemão nórdico. Essa ideia de pureza e sobrevivência daqueles que são mais aptos ecoaram com força na cena do black metal, ocupando as palavras de músicos como o Hellhammer, baterista do Mayhem, que disse o seguinte quando foi questionado se tinha visões fascistas: "Estou bastante convencido de que há diferenças entre raças, assim como qualquer outra coisa. Acho que, assim como os animais, algumas raças são mais... você sabe, como um gato é muito mais inteligente do que um pássaro ou uma vaca, ou mesmo um cachorro, e acho que esse também é o caso com raças diferentes." Esse tipo de comparação de certas pessoas com animais pode acabar criando imagens que fazem o racismo parecer algo, de certa forma, natural. E um dos pilares desse tipo de ideologia é a suposição biológica de que certas minorias compartilham em comum padrões semelhantes de comportamento simplesmente porque está no seu sangue. E essas comparações ainda entre etnia e animais servem principalmente para desumanizar aqueles que são vistos por esses olhos como inferiores. Muitos músicos do black metal se acham superiores tanto musicalmente quanto racialmente, e essa ideia aí de que o estilo é para pessoas brancas se estendeu a outros componentes do estilo e da iconografia do gênero. Aquela característica lá de resgate de um passado mítico também se tornou algo forte no estilo, e isso pode ser visto, por exemplo, na contracapa do álbum de 1994,
Transylvania Hunger, do Dark Throne, onde há uma frase que traduzida diz black metal ariano-norueguês, e também nas visões sociopolíticas de outros músicos, como Varg Vikernes, que já expressou sua crença que deveria haver um retorno ao estilo de vida da Idade Média, na qual as massas precisam viver em harmonia com a natureza. Varg foi se tornando cada vez mais conhecido dentro da cena do black metal por conta de suas visões radicais em relação à ideologia racial, sendo um adorador confesso do bigodinho. Apesar da desconstrução de uma parte dessa imagem associada ao black metal com movimentos que vão contra o discurso e estética mais comum do estilo, a cena contemporânea não cortou completamente ainda o cordão com o ventre da controvérsia, seja pela nova ascensão de alguns nomes do passado através das redes sociais ou de outros atuais e atuantes. A complexidade dessa discussão pode fazer com que ela dure horas, e isso revela que também é complexa a relação da ética no ramo artístico no geral. Isso porque é cada vez mais evidente a necessidade de confrontar determinadas ideologias que permeiam muitos segmentos da música, enquanto um dos pilares das artes, e todas as responsabilidades que eles carregam. Tanto é que o ramo das artes é uma das principais frentes a serem ignoradas e derrubadas para que fique mais fácil se dominar camadas que se tornam cada vez mais pouco pensantes e críticas. Ao separar a obra do artista de forma quase instantânea, é automático o risco de minimizar ou até mesmo ignorar o impacto ruim que suas visões, atitudes e falas podem ter sobre a sociedade, ainda que em nichos. O suporte ou ainda indiferença a artistas que apoiam ideologias prejudiciais acaba contribuindo para uma normalização de discursos de ódio. Dessa forma, ao confrontar de alguma maneira essa relação entre o black metal e o bigodinho, é colocada mais uma pedra no cesto da balança que pende para o lado que promove o respeito, a diversidade e a inclusão. É sempre bom lembrar que a seção de comentários é a principal extensão do conteúdo dos vídeos. Ali, muitos se expõem, enquanto outros enriquecem a discussão com seus pontos de vista, exemplos e vivências. Então vai ali nos comentários e deixa a sua contribuição, sem esquecer também de deixar aquele like maroto, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação para não perder toda vez que eu lançar vídeos novos, porque se Papai do Chão quiser, nós estamos aí na próxima. Valeu!